A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala, Pastor José. Estou aqui incumbido de trazer uma mensagem nessa tarde, para reflexão, para a vida de todos que irão me ouvir, seja na parte da noite ou da manhã ou do dia. Mas se tratando da parte do Senhor, a hora que ela chega, ela é bem-vinda. Então eu quero já iniciar, que eu vou estar narrando, alguns episódios, algumas narrativas bíblicas referente aos Salmos, que assim, a gente possa tirar algum aproveito, algum aprendizado, dessas características que eu separei, que me chama muito a atenção, porque a nossa vida é carregada de lutas, conflitos, perseguições, e a gente entende que a parte que nos deixa mais triste, que somos, e temos, assim, um arquirrival, um inimigo arquirrival, Filosoficamente, o nome dele mais conhecido, Lúcifer, dentro da escatologia, um anjo anônimo. Mas eu quero trazer aqui essas introduções bíblicas, porque no nosso momento de guerra, no nosso momento de aflição, assim como eu pude discernir, tirando uma análise criteriosa do livro de Salmos, que se encontra ali no seu 84, quando Davi está narrando várias colocativas, vários adjetivos que ele busca dentro da sua alma, assim qualificar, sob a presença de Deus, e isso me chamou a atenção, Então, assim, psicologicamente, filosoficamente, eu pude tirar um aprendizado muito grande disso que ele vai dizer no Salmo 84, porque na realidade o que a gente conhece de Davi, que Davi, ele vai dizer como se deve adorar o Senhor e aonde é que deve estar a presença do Senhor, Então até isso ele vai exaltar, até isso também eu posso dizer criteriosamente que ele vai filosofar. Ele não vai só salmodiar a Deus, cantar a Deus, louvar a Deus com salmos, com hinos, com harpa, com cântico. Não é só isso. Ele está sendo um filósofo, ele está sendo um poeta. Não é qualquer um que vai escrever uma mensagem, se Deus assim não lhe facultar sua alma. E um dia eu vi um filósofo dizer que o homem mais vil dessa terra, ou que a terra possa ter ou venha a existir, no fundo da sua vida, ele vai parar para analisar a sua alma, e ele vai ver que todo ser vivo, ele sente desejo de se comunicar com Deus, porque ele é criatura, e toda criatura, ela deseja se comunicar com seu Criador. Se existe o Criador, existe a criatura, e tudo foi feito por Deus. E Davi, ele vai entrar em Salmos dizendo: se aparta das rodas dos escarnecedores. Ele já está dando um conselho, uma lição para ninguém se escarnecer se quiser estar próximo de Deus. E assim o Salmo, ele vai começar. O Salmo 1, ele já começa assim, Bem-aventurado o varão que não se assenta. Se você é homem de Deus, procura se espelhar no Senhor. Não se mistura com essas coisas, que isso não provém do Senhor. Se quiser felicidade e se quiser ser feliz, sai disso. Davi está mandando um recado, cada um interprete a primeira narrativa como quiser. Mas Davi, ele está dando uma aula, Davi, ele está sendo literal daquilo que faz mal para nossa alma. Escarnecer do próximo, seja de quem quer que seja, isso é para quem é escolhido do inferno. A atitude de salvo e de sal, e quem é luz, não pratica essas coisas. E aí ele vai chegar no Salmo 15 perguntando: quem subirá ou quem habitará no tabernáculo do Senhor? Ele vai responder no Salmo 24: aqueles que têm a mão pura e o coração limpo. Então isso tem a ver também com a primeira introdução do Salmo 1. E Davi, ele está dando uma lição para a salvação, para os adoradores, para os levitas, para qualquer um.
que quiser viver bem com Deus e consigo mesmo, em paz, porque as coisas que mais nos condena é aquilo que fica facultado na nossa alma, que a gente tem que se preocupar, é como Caim agia com o seu irmão. Isso nós não podemos ser, porque quem é salvo, Davi já está dando a lição no Salmo 15 e Salmo 24, no Salmo 15 e no Salmo 24. A gente tem que acordar para a vida, parar de ficar botando talco na Bíblia. A nossa mente já é mente formada. Nós não precisamos mais que passe talco, nada disso. Nenhuma criança aceita, ela já sabe. Se for perguntar, tem criança que já prega aí. E é o que eu mais gosto de ver. Por quê? Por causa da pureza, da inocência, sem malícia, não quer aparecer, não precisa de outdoor, não precisa de nada disso. Então, eu faço parte daqueles que vão me escutar, que estão com sede de pão. Eu faço parte. Que olha para as pessoas e não olha o título. Eu não olho para título. Porque o salmista, já experiente, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. É como se alguém estivesse perguntando a ele, conjuntura minha, é como se alguém estivesse perguntando a ele, e aí ele vai responder: eu esperei com paciência no Senhor. E ele me ouviu. Tá pensando que para eu chegar com essa coroa aqui, porque ele já era rei com esse Salmo 40, ele tá dizendo: irmão, eu tenho experiência. Para chegar lá é um processo. E não chega qualquer um e não se assenta no trono qualquer um. Porque eu fui ungido como criança. Mas eu tive que aprender como criança, porque quando eu tiver experiente, eu poder me assentar. Mas Davi já era conhecido, Davi já era honrado, né? Deus honrou, prometeu e cumpriu. Ele está dizendo o quê? De forma bem literal. Porque Davi está dizendo, para chegar aqui, eu sofri. Davi está dizendo, para chegar aqui, eu apanhei, eu fui perseguido, eu matei leão, eu matei urso. Para chegar aqui, eu fui perseguido por quem amava. Para chegar aqui, eu tive que lutar com o mundo. Que mundo? Golias. Para chegar até aqui, eu fui excluído. Praticamente as malhadas era a minha morada. A grama verde do pasto era a minha mesa. E quando ele foi ungido, um dos lugares na sua honra e no seu reconhecimento aqui, primordial, foi aonde? Se assentar à mesa. É Deus dizendo, vou colocar para se assentar e vocês vão assistir o meu servo sendo honrado. Porque quem não faz o que eu quero e o que eu mando e o que eu determino, eu tiro. Ele tirou Saul, porque não aceitou Davi. E quem foi que escolheu Davi? Deus. Quem foi que chamou Davi? Deus. Quem foi que queria matar Quem foi que queria matar Davi? Saul. Quem foi que disse que ele não ia conseguir? Os irmãos. E o próprio irmão teve que servir quem? Davi. E toda a sua casa se tornou praticamente servos de Davi. A não ser que isso não seja a Bíblia. Porque todos conhecem Bíblia. E eu amo quem gosta de Bíblia. E aí ele vai conjunturar. Ele vai salmodiar. Ele vai filosofar. Ele vai qualificar aonde Deus, a presença de Deus habita. Salmo 84. Já está com a idade bem avançada. Já está com a idade bem avançada. E por ele estar com a idade bem avançada, ele já tem experiência. Salmo 27, verso 5 e verso 4 também, ele vai dizer: uma coisa pedi e a buscarei. Pausa. Ele não vai só pedir, ele vai buscar. Davi sempre buscou a presença de Deus. Um dos focos e uma das observações que devemos ter do Salmo 51, que ele peca, sim, faz várias coisas contra Deus, de acordo com aquela filosofia que Deus narra sobre ele também, segundo os olhares, a menina dos olhos, segundo o coração de Deus. Com tudo isso, mesmo com tudo isso, Davi, o homem que mais pecou contra Deus. Mas você sabe o que é que me chama a atenção? É porque ele se arrependia e não fazia do seu pecado uma prática constante. Porque quando eu digo que peco,
é porque eu estou errando o alvo. Quando eu continuo errando o alvo, eu trago para mim iniquidade. E o que é iniquidade? É aquilo que a gente torna o pecado nosso hábito. E eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de todos que vão assistir e que estão assistindo de imediato esse vídeo. Deus abençoe, rica e abundantemente, no lar onde chegar, no trabalho, em casa, na rua, aonde você estiver vendo esse vídeo. Que o Espírito Santo te proteja, que o Espírito Santo te